Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa semana vamos iniciar com as correções da hora de resolver problemas das páginas 31, 32, 33 e 34. Essa é a parte 1 da nossa aula, tá? Não se esqueçam de, depois desse vídeo, estar assistindo a parte 2, ok? Então, vamos começar aí na página 31. A atividade número 1 pedia para vocês estarem construindo figuras quadradas, mas tinha que seguir alguns critérios, tá? Na letra A, pedia para vocês estarem criando um quadrado com duas peças do Tangram, tá certo? Então, a minha opção aqui que eu coloquei para vocês verem foi utilizando dois triângulos, tá? E eu anotei do lado que eu usei dois triângulos de tamanho médio. Pessoal, poderia também ser triângulos de tamanho pequeno e triângulos de tamanho grande, tá? Pegando dois triângulos e juntando eles desta forma aqui, nós temos uma figura quadrada, tá? Agora, na letra B, também era para formar figuras quadradas, só que agora era utilizando as 5 peças do Tangram. Então, vocês tinham que analisar, ver quais peças vocês iriam usar, tentar de uma maneira, se não desse certo, tentar de outra maneira, até conseguir formar um quadrado, tá? Aqui no meu, eu formei um quadrado utilizando essas peças. Pode ser que vocês tenham feito de uma maneira diferente, no caso, mudando as peças de ordem, mas também conseguiram formar o quadrado. O nosso objetivo é esse, tá? Formar um quadrado, independente das peças que vocês utilizaram. Mas na hora que encaixa bonitinho assim, ó, do jeito que eu mostro aqui no vídeo, tem que formar o quadrado, tá? Então, para eu formar o meu quadrado, eu utilizei aqui, ó, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Se por um acaso, pessoal, de vocês não ficou exatamente desse jeito que eu mostro aqui no vídeo, não precisa apagar, não precisa desmanchar, tá? Na dúvida, se, né, tá com dúvida se formou um quadrado ou não, pega, tira uma foto, manda para mim e eu analiso certinho para vocês, tá? Outra coisa, eu vi que teve bastante gente que conseguiu fazer, mas na hora de passar o desenho para a apostila, não fez com régua, tá? Então, pessoal, tentem usar a régua para deixar certinho. Uma coisa legal que vocês podem fazer é medir o tamanho das figuras do Tangram e depois desenhar com a mesma medida na apostila para ficar bem retinho aí e ficar uma melhor visualização para vocês também, tá? Bom, agora na página 32 era um pouquinho parecido, né? O número 2, só que agora pedia para vocês estarem construindo figuras triangulares, né? No formato de triângulos. Na letra A, pedia para vocês formarem triângulos utilizando duas peças do Tangram. Então, o meu, pessoal, ficou assim. Eu utilizei dois triângulos grandes, mas também poderia estar utilizando dois triângulos pequenos ou até dois triângulos médios, tá? Então, até coloquei aqui, ó, usando dois triângulos grandes ou dois triângulos pequenos ou dois triângulos médios, tá? Mas ficando assim, juntando os dois dessa maneira, a gente tem um triângulo, né? Olha que interessante, pegando dois triângulos, juntando dois triângulos, a gente consegue formar um triângulo só, claro, de tamanho maior, tá? Depois, na letra B, precisava formar um triângulo com três peças do Tangram. Bom, a Pro usou essas peças aqui, ó, dois triângulos pequenos e um paralelogramo, tá? Pessoal, nesse caso, tem que ser exatamente os dois triângulos pequenos. Por quê? Por causa do paralelogramo. Se a gente pega triângulos de tamanho grande ou médio, não ia ficar certo, por causa do tamanho do paralelogramo, né? A gente tem só um paralelogramo de um único tamanho no Tangram. Então, nesse caso aqui, ó, em especial, da letra B, tem que ser os dois triângulos pequenos, tá? Então, vejam se o de vocês ficou parecido com isso. Qualquer dúvida, que nem a Pro falou, pode tirar foto, mandar para mim que eu analiso para vocês, tá? E na letra C, pedia também para formar um triângulo, só que utilizando 5 peças do Tangram. Então, o meu ficou assim, ó, eu utilizei
dois triângulos pequenos, um paralelogramo, um quadrado e um triângulo médio, tá? Se vocês conseguiram formar aí, utilizando essas peças, mas em outra posição, pessoal, não tem problema, não precisa apagar. O importante é ter ficado um triângulo, ok? Agora, na página 33, o número 3 pedia para construir uma figura retangular com 6 peças do Tangram, né? Como a Pro falou lá na videoaula, na aula online, eu acho que esse era o mais chatinho de fazer, porque o Tangram tem 7 peças. A gente só podia escolher 6, deixar uma de fora para formar um retângulo, tá? Então, eu utilizei essas peças aqui, ó, 2 triângulos pequenos, um paralelogramo, um triângulo médio, um quadrado e um triângulo grande, tá? Então, analisem de vocês aí, vê se ficou certinho, de forma retangular, pode fazer um certo. Eu percebi que teve bastante gente que não colocou as peças que foram usadas, então aproveite para colocar agora, tá? Qual peça que foi usada, quais peças foram usadas para formar o que está pedindo, tá? No caso aqui, um retângulo. Agora, na mesma página, no número 4, falava assim, a figura ao lado faz parte do Tangram, né? Que vocês já conhecem. De quantas peças você precisa para formar um paralelogramo como este? Então, se vocês lembraram das aulas anteriores que nós já fizemos, a gente, né, vocês já saberiam que é usando dois triângulos pequenos, se a gente pega dois triângulos pequenos, a gente consegue formar o paralelogramo, tá? Como este. Claro, se eu pegar dois triângulos médios, eu consigo formar um paralelogramo? Sim, mas não do mesmo tamanho que é do Tangram, tá? Que faz parte do Tangram. Por isso aqui a gente tem que especificar certinho o tamanho do triângulo que a gente está usando. Então, no número 4, na letra A, é usando dois triângulos pequenos, tá? Agora, na letra B, que fração representa as peças do paralelogramo que você formou? Bom, cada peça, ela representa um meio do paralelogramo. Um meio, vocês já sabem que representa a metade, né? Então, se a gente usa duas peças para formar o paralelogramo, uma peça só, ela representa a metade do total. Como que a gente representa a metade em fração? 1/2, tá? 1/2. Aqui a Pro colocou de ladinho, mas pode colocar numerador, denominador, que fica certo também, tá certo? Pessoal, agora na página 34, número 1, falava assim, nas figuras geométricas abaixo é possível verificar a existência de retas paralelas e de retas perpendiculares. Registre suas conclusões ao lado de cada uma delas. Então, esse aqui foi bem legal, né? Lá na aula online, eu fui fazendo as retas, vocês foram falando para mim quais eram retas paralelas, quais eram retas perpendiculares, tudo enroladinho lá, mas foi bem legal, tá? Então, o paralelogramo... Ó, até eu enrosquei agora. O paralelogramo, ele tem, sim, né? Os lados superior e inferior representam segmentos de retas paralelas. Os traçados laterais também representam segmentos de retas paralelas. Então, olha só. Superior e inferior estão representando retas paralelas, tá? E nas laterais também representa retas paralelas. Pessoal, se vocês não fizeram as retas aqui na figura e na apostilinha de vocês, aproveita e faz agora para ficar bem claro para vocês enxergarem isso daí, onde estão as retas paralelas, tá? Peguem uma régua, uma caneta colorida, uma caneta marca-texto ou lápis de cor mesmo, e façam as retas para ficar bem claro para vocês verem aonde que elas estão, tá? Bom, agora no quadrado, né, a Pro também já tinha falado lá para vocês que tem sim, além de retas paralelas, também tem retas perpendiculares. Então, ó, nas laterais, retas paralelas, em cima e embaixo também retas paralelas, e aqui nos cantinhos, ó, nos vértices, formam as retas perpendiculares. Lembrando que as retas perpendiculares só são perpendiculares quando elas formam um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo reto aí, tá certo?
Bom, agora no triângulo, né, a gente viu também que há retas paralelas e que não há retas paralelas, mas há retas perpendiculares, que se interceptam em um ponto, formando o ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, cruzando essas duas retas, forma aqui um ângulo de, tá vendo aqui que a Pro colocou, ó? Forma um ângulo de 90 graus. Então, no triângulo só tem retas perpendiculares, tá? Não tem retas paralelas. Então, pessoal, marquem aí bonitinho, né, com a régua, que nem a Pro falou, para vocês conseguirem enxergar melhor onde estão essas retas paralelas e essas retas perpendiculares. Anotem, treinem falar retas paralelas e retas perpendiculares também, tá? Agora, na página 35, a gente também comentou lá na aula online, né? Bem legal. E tinha que observar o mapa e assinalar um X na resposta correta. Então, na primeira bolinha, era para a gente observar a rua T com a rua P. Então, olha só, a rua T com a rua P, e a gente vê, né, nitidamente aí que está formando retas perpendiculares. Então, na primeira bolinha, vocês tinham que ter pintado aí o campo de retas perpendiculares. Depois a gente vai observar de novo a rua T, só que agora era com a rua S, né? Então, elas não se cruzaram, ficaram uma do ladinho da outra. Então, também fica claro para a gente que elas formam, né, retas paralelas. Essas ruas, elas são paralelas, tá bom? Pessoal, então, por hoje é só de correção, né? Não acabou ainda não. Tem ainda o vídeo, a parte 2 da aula de hoje, tá? Que tem algumas atividades para vocês fazerem lá, tá? Qualquer dúvida dessa correção, vocês também me procurem, tá? Para eu ajudar vocês aí. E até a nossa próxima aula e até amanhã também, tá bom? Tchauzinho!